Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Conversa Improvisada, que é essa série onde a gente simplesmente senta na frente de vocês para bater um papo sobre os assuntos mais aleatórios da nossa vida, sobre aquilo que está acontecendo, ou vai acontecer, ou já aconteceu. E aqui nessa série nada é roteirizado, enfim, a gente simplesmente conversa e vai dando espaço para os assuntos que estão na nossa mente no momento. E aí, meu amor, tudo bem com você? Tudo. Legal, podemos encerrar o vídeo, até a próxima. Bom, a gente pode contar, por exemplo, para eles a novidade sobre a nossa gata, né? O que aconteceu com a nossa gata? Fomos enganados, gente. Nos venderam não, a gente foi capturar, resgatar uma gata, mas na verdade... a mulher pensou que era uma gatinha, mas é um gatinho. Sim, nós encontramos tristeza. 2 bolinhas e então chegamos à conclusão, nós não, né? O Léo, nosso amigo, estava aqui em casa e falou, ué, vocês chamam esse gato de Maid e tal, é menina, 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 e essas 2 bolinhas aqui? E a gente pensou que como a moça era experiente lá no abrigo de animais, ela falou que era menina e a gente acreditou. E queria, na verdade, uma menininha, né? Porque gato ele é muito territorialista, ele gosta de mijar nas coisas, o xixi é mais forte. E menina parece que é mais carinhosa e tal. Mas a gente vai ficar com ele, né? Toda vez a gente chama ele de princesa, tadinho, ele vai se confundir todo. Deixa eu pegar ele ali. Vai pensar que ele é uma trans, porque era menina, agora é menino, ou mudou, né? Ai, gente, mas o amor é o mesmo, né? Olha aí, ó. Olha aí. Daí a gente estava pensando, né, na questão do nome, né? Porque era Maid era um nome feminino de uma série que a gente assistiu, né, do Netflix. Inclusive fizemos vídeo aqui sobre essa série, né, aqui no canal. E daí decidimos mudar o nome para... Sucre. Sucre. Por quê? Porque a Maricruz, que é a nossa cachorrinha, e a nossa cachorrinha é menina mesmo, né? Fez desde cirurgia. o nascimento. Ela recebeu esse nome por causa do filme, da série Prison Break. E nessa série, o esposo dela é o Sucre, né? Então são 2 nomes mexicanos aí. É verdade. E daí, vamos ver se a gente acostuma. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, aí não posso fazer nada, porque é nosso animal, então a gente que vai lidar com ele. É verdade. Né? Outra novidade que a gente pode contar para vocês, e dessa outra novidade vocês vão estar mais presentes, né? E vão participar. No último vídeo sobre Conversa Improvisada, a gente falou um pouco sobre o nosso sonho, né? De morar no motorhome de maneira temporária ou de maneira definitiva, a gente poder produzir vídeos da estrada, conhecer lugares diferentes. E a gente começou a pensar que nós já temos as condições mínimas para fazer alguns testes, né? De repente, por exemplo, pegar o nosso carro, que é um carro normal, vamos dizer assim, não é adaptado para se morar dentro, e a gente pode ter algumas experiências de acampar dentro do carro em cidades diferentes, conhecer pessoas diferentes, pelo menos pessoas aqui da nossa região, por exemplo, né? E nesses próximos dias a gente vai viver a primeira experiência, então, de acampar dentro do carro. É verdade. A gente até comprou um ventiladorzinho aqui, ó, porque dentro do carro, né, com os vidros fechados, né, você tem pouca saída de ar, né? A gente até comprou um ventiladorzinho automotivo. Nós temos um fogareiro já. A gente tem um fogareiro portátil. Temos lanternas. Então eu acho que esse é o mínimo pra gente viver assim, sobreviver uma noite fora de casa, né? Sim. Sem ir num restaurante e tal. Então, ó, a gente comprou esse ventiladorzinho que a gente vai colocar dentro do carro. A gente ainda não testou. Ele é 12 volts. Tomara que esteja bom. E daí nós vamos começar a viver pequenas experiências de acampamento do tipo... vamos numa cidade, por exemplo, da região
e vamos passar a noite ali, né? Daí no dia seguinte, por exemplo, a gente faz o nosso café da manhã dentro do carro, né? Através do fogareiro portátil. A gente pode passear na cidade, conhecer a cidade, conhecer as pessoas, a cidade, os pontos turísticos. E nós vamos trazer, sim, essa série para o nosso canal, ou seja, vocês vão acompanhar de perto. A nossa ideia, num primeiro momento, é visitar as cidades aqui ao redor de Presidente Prudente, São Paulo, né, num raio de mais ou menos 100 quilômetros. Então, 100 quilômetros para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. A gente vai ter essa experiência de dormir uma noite, né, nessas cidades e contar um pouquinho dos pontos turísticos, do ambiente da cidade e inclusive conversar com alguém aí da população para a gente procurar histórias de amor, já que o nosso canal é sobre a felicidade a dois. A gente vai tentar trazer um conteúdo desse tipo, fazer uma entrevista com 1, 2, 3, enfim, quantas pessoas a gente conseguir, para perguntar sobre as experiências que elas já tiveram com o amor, o que elas podem ensinar. Quem sabe, estou pensando aqui, né, em conversar com pessoas que já têm 20 anos de casados, 50 anos de casados, mais velhas, né? Outras pessoas mais novas, né, que de repente estão em busca do amor. Então a gente vai viver experiências assim, eu não sei onde vai dar isso, mas uma das coisas que a gente sempre conversa é o seguinte: a gente não pode ficar dando desculpas para viver o nosso sonho. A gente assiste na internet pessoas que fazem, por exemplo, um motorhome dentro de um Celta, dentro de um Golzinho quadrado, dentro de um Uno, dentro de um Fusca. E o nosso carro, ele não é gigante, mas ele é uma EcoSport. Então é um carro mais alto, né? É um carro mais espaçoso. Então a gente vai remover os bancos de trás, vamos usar os materiais que a gente tem no momento. Por exemplo, a gente tem um colchão de solteiro, a gente não tem colchonete, nada adaptado, nada, né? A gente vai usar o colchão de solteiro que a gente tem, vai encaixar ali, se faltar um espaço a gente pode cobrir com cobertas. Vamos viver a experiência e vamos deixar o tempo ir mostrando as necessidades que a gente vai identificando. Puxa, eu acho que dentro está muito abafado, vamos ter que fazer uma outra forma de climatização. Ou então, olha, a gente precisa de um blackout, sei lá, porque quando amanhece o sol bate forte, a gente já não consegue mais ficar dormindo. Não sei. A gente vai encontrando... Fazer adaptações, né? Aos poucos a gente vai chegando à conclusão do que a gente precisa e a gente vai se adaptando. Até chegar, quem sabe, um dia que a gente possa comprar um carro, né, bem maior, onde a gente possa viver, porque se for para realmente viver na estrada por um bom tempo ou por alguns anos, a gente vai precisar de um carro maior, de um carro pelo menos aí uma minivan, ou uma van, ou um micro-ônibus, né? Aí a gente vai precisar de um outro tipo de estrutura. Ou partir para a experiência do trailer, né? Tem, por exemplo, o nosso carro tem um reboque atrás, então dá para comprar de repente aqueles trailers que eles funcionam como cama, né, à noite para dormir, e eles têm também um sistema de cozinha, né, onde você abre a tampa dele ali, já tem pia, tem o fogaréu, né? Tem vários modelos, né? Isso, e tem a geladeira portátil também. O importante é só começar. Isso. É aquela coisa, né? Comece, depois você aperfeiçoa. Exatamente. Né? Então você melhora. Essa é a segunda novidade que a gente gostaria de contar, né? Agora, voltando aí para algumas perguntas e respostas, como a gente fez no anterior, você pode perguntar o que você quiser e eu também vou perguntar algumas coisas. A primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte: quando você era novinha, né, criancinha, você tinha algum sonho? Você falava assim, quando eu crescer eu quero ser tal coisa. Tinha alguma coisa assim na sua infância? Eu queria ser bombeiro ou policial. Bombeiro ou policial? Eu gostava dessa questão de ação e correr atrás de bandido ou enfrentar o fogo, assim, de sair da zona de conforto e salvar as pessoas. Eu sempre quis ser. Olha que interessante. Aí depois eu fui crescendo, eu ia até fazer a prova para a polícia, só que minha mãe não
foi muito com a cara, não, e eu acabei não fazendo. Vocês moravam em São Paulo, Lá né? em São Paulo, que é mais perigoso, né? Uhum. E aí não compensa o salário para o perigo. Eu conheço um amigo meu que é policial, ele já perdeu vários amigos para essa profissão, então não é uma profissão fácil, né? Imagina para a família, imagina para você todo dia você sair de casa e não saber se você volta. Apesar que hoje em dia é assim mesmo, a nossa vida é assim, a gente não sabe se a gente vai acordar ou você pode dormir, ter um mal súbito, mas essa profissão é mais perigosa, né? Porque você tá lidando de frente com um bandido, de frente com um perigo. Então eu deixei de lado esse meu sonho aí. Sim, entendi. E aí, sua vez. Quantos anos mesmo você está fazendo de professor? 21 anos. 20 anos hoje, né? Eu vou perguntar, o porquê que você começou a dar aula? E você lembra da sua primeira aula? 21 anos, gente, não é brincadeira, não. Bom, a primeira experiência que eu tive como professor, né, foi dando aula na Microlins em 2004, né? Não é exatamente hoje, né, que eu estou fazendo 21 anos, esse ano completam 21 anos, né, nessa profissão. Mas assim, não me lembro da primeira aula. O que eu lembro é que eu era monitor, eu ajudava, eu era auxiliar de um professor de informática, inclusive o nome dele era Caio. Foi um professor que eu nunca vou esquecer dele, eu nem sei onde ele está morando, onde que ele está, né, em qual cidade, o que ele faz da vida ainda hoje em dia, mas ele foi quem me deu a primeira oportunidade para ser um professor de informática. Então, eu ajudava ele no começo, sendo monitor, e de repente ele disse, olha, o Rodrigo já está capacitado o suficiente para pegar a primeira turma. E o Henry, que era o meu patrão, né, deu essa confiança e eu me lembro de ter então começado a dar aula lá. Fiquei lá por 4 anos, foi uma experiência que mudou totalmente a minha vida, porque eu não era uma pessoa extremamente expressiva, eu não era uma pessoa que tinha amadurecido nessa área de falar em grupo, né? Eu era uma pessoa assim, sociável, mas não ao ponto de saber organizar conteúdos, não ao ponto de lidar com pessoas. E na Microlins eu dava aula para jovens, para idosos, e às vezes dentro da mesma sala. Então era o boom da informática, né? Nos anos 2000. Então todo mundo queria aprender a mexer no computador, no Word, Excel, PowerPoint. Então foi ali que começou. E de lá para cá foi o que eu fiz a vida inteira. Daí eu dei aula particular de informática e daí tem o contexto religioso também. Eu me tornei um pastor. Daí como pastor eu tinha que dar muitas aulas durante a semana. Então pregava no domingo, pregava na quarta, dava estudo, enfim, nas terças-feiras, nos domingos de manhã na escola bíblica dominical. Daí depois me tornei professor de filosofia, sociologia. Daí dei aula também de música, né? Então sempre no contexto do professorado, até chegar a questão da língua portuguesa, língua inglesa. Então assim, para mim é uma vocação. Então gravar os vídeos, por exemplo, né? É uma novidade para o meu amor, né? No sentido de que ela até pode contar depois sobre a experiência dela nessa área de comunicação, mas para mim desde sempre foi uma realidade de você simplesmente ligar a câmera. Eu acho que o meu primeiro canal no YouTube foi tipo 2010, 2009, então todas essas coisas já são um pouco antigas para mim, né? Mas eu me sinto muito honrado, eu me sinto muito feliz. Na verdade, eu acho um grande elogio alguém chamar uma outra pessoa de professor, né? Professora, professor, porque é uma das profissões mais nobres que existem, que é quando você não tem o conhecimento apenas para si, né? Mas de maneira generosa doa esse conhecimento e não apenas doa o conhecimento em si, mas busca formas de se fazer compreendido pelo outro
E esse outro muitas vezes está em diferentes níveis de compreensão, de percepção do mundo, às vezes tem dúvidas, você tem que explicar de uma maneira diferente. Então é um trabalho que exige muito altruísmo, generosidade, entender que o outro não consegue chegar a determinadas conclusões sozinho e você ajudar o outro a percorrer o caminho que ele precisa percorrer é uma coisa muito fascinante, assim. Eu sou apaixonado, eu não consigo me ver em outro lugar senão nesse ambiente de ensino. Então, por isso que toda a minha vida essa profissão esteve presente, assim. Parabéns, meu amor. Obrigado, né, Essa profissão Bíblia? é linda. Ah, que bom. Eu tenho muito orgulho de você, por você dar o seu melhor para o outro, né? E eu acho muito bonito isso, você se dedicar para uma pessoa ou para várias, e agora com seus alunos você faz parte da vida deles, né? E eles vão levar você para o resto da vida. Falar, olha, o meu professor de português. Às vezes, às vezes é chata, às vezes é legal. Porque faz parte, né? A gente não agrada todo mundo. Mas eu vejo o brilho no seu olhar quando você fala dos seus alunos, eu vejo a sua dedicação, eu acho muito lindo isso. Ah, que bom. Você quer me fazer chorar, é isso? Não. E me conta aí, e conta para as pessoas então, como tem sido para você esse desafio de gravar vídeos? Você era uma pessoa mais tímida, era uma pessoa que tinha uma comunicação mais evoluída, mais fluida, como que era? Olha, tá sendo um grande desafio para mim gravar, porque eu nunca fui de me expressar. Quando eu era criança, a gente brincava, a gente não se comunicava, não conversava. Aí eu fui crescendo, virando adolescente, e eu era muito tímida, era uma pessoa muito tímida mesmo. Se duas pessoas, eu estava conversando com uma, se uma pessoa a mais chegasse, eu ficava vermelha, começava a gaguejar e me perdia toda. E até hoje ainda é um pouco assim, se eu for expressar minha opinião para várias pessoas, eu me perco, entendeu? E está sendo uma luta diária, é um exercício diário que eu estou fazendo. E para vocês terem uma ideia, meu amor já até sabe, para eu tirar essa timidez, eu tive que fazer aulas de teatro. E se você tem uma criança, isso é muito legal para você desenvolver a fala dela, né? Porque vai desenvolver a memória, a capacidade de memorizar, a fala, a interação com outras pessoas, a capacidade de raciocínio rápido, porque de uma cena para outra, às vezes a outra pessoa fala uma fala diferente, aí você tem que improvisar. E é muito interessante. Quem nunca fez teatro, eu recomendo. Você pode ter 50 anos, 40 anos ou 10, que eu recomendo. E a partir de então, eu comecei a falar. Mas eu nunca fui de gravar, né? E até as minhas amizades, eu sempre fui de ouvir. Eu nunca fui de expressar a minha opinião. Quando eu ia expressar o que eu sentia, o meu sentimento, a outra pessoa não ouvia. Então eu era mais aquela pessoa unilateral, sabe? Onde o outro quer o ombro, o outro vem chorar as pitangas, eu dava conselhos e nunca era recíproco. Eu nunca era... agora eu vou falar, agora... Então eu reprimia os meus sentimentos, né? E isso também passou pro relacionamento. Então, por isso que eu vivi também relacionamentos que não foram tão legais, porque eu não expressava a minha opinião. E muitas vezes, para expressar a minha opinião, eu ficava com medo do que o outro ia pensar, né? E depois que eu vi que era isso mesmo, eu comecei a expressar, eu comecei a falar e eu comecei a falar não, né, para o outro. Eu comecei a falar não. Se o outro não me ouvisse, não era uma pessoa boa para mim. Então, uma luta diária para gravar o vídeo, porque
é difícil, gente. Vocês pensam aqui, a Flávia e o Rodrigo, eles falam ali bastante, 20, 30, 40 minutos no vídeo, e eles não gaguejam. Às vezes até dá uma gaguejadinha, né? Eles não gaguejam, será que eles têm roteiro e tal? Não, a gente senta aqui, a gente estuda antes, né? Não esse quadro, mas sobre relacionamento, sobre relacionamento abusivo. Enfim, a gente estuda sobre isso para a gente falar na câmera e ter aquela base, né? Ter uma base aí para a gente sustentar a nossa opinião. Mas tenta você aí de casa pegar o celular e gravar e ver você depois falando. É tão difícil. E a gente tem um amigo nosso, que é o Daniel, que coloca, quando a gente está na casa dele, né? Ele coloca a nossa imagem e rodando nosso vídeo. Eu fico na TV. Fico morrendo de vergonha, assim, sabe? Mas é isso, a gente... qual é o meu segredo? Eu penso que é uma pessoa aqui na frente e vou conversando como se fosse uma pessoa mesmo, sim, né? Pra gente ter mais uma conexão. Sim. Mas é isso, é uma luta diária e cada vez mais eu espero estar melhorando, né? Legal. Já está muito melhor, meu amor. Eu acho que a gente está desenvolvendo bem. Que bom. Que bom. É a sua vez de perguntar. A última pergunta sua e a última minha. É a última pergunta? E como é que a sua expectativa para a gente fazer a nossa primeira viagem de motorhome? Motorhome improvisado. Carro home. A minha expectativa ela é muito boa, no sentido de que eu estou disposto a viver o momento, o que aparecer no momento. Uhum. Então eu sei que não vai ser 100% confortável, né? Porque eu sou um cara alto. Então, quanto mais espaço eu tiver para me movimentar, para dormir, para virar para lá, para cá, e às vezes eu sou meio inquieto, né? Para mim é melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que também quando eu durmo, eu apago. Então, assim, se eu for sentir algum tipo de dor, eu vou sentir no dia seguinte, né? Mas o principal, na verdade, é que eu acho que a gente vai viver experiências que são só nossas. Sabe? Fazem parte da nossa experiência como casal. Porque, de fato, eu sempre fui essa pessoa aventureira, eu sempre gostei de viajar, eu sempre gostei de conhecer pessoas novas, novas culturas. E você é a pessoa que mais me incentiva nisso, sabe? A gente foi para Londrina esses dias atrás, vocês devem ter acompanhado pelo Instagram, né? Instagram @afelicidade2. E a gente viveu experiências tão lindas e tão tranquilas. Inclusive, a gente tirou uma soneca dentro do carro, né? A gente abaixou o banco assim, porque depois do almoço deu uma preguiça, deu uma, né, aquela vontade de tirar uma soneca. A gente baixou o banco assim, demos uma cochilada por 1 hora, mas eu acho que aquela posição não ficaria legal, por exemplo, para 7 horas, a noite toda, não daria certo. Mas já foi uma experiência legal, porque é isso, né? O grande lance do motorhome é você aprender a viver o momento, né? E a viver o momento de tal maneira que, o que é que precisa agora? Eu estou precisando de água. E você valorizar as coisas simples da vida, porque querendo ou não ali é um espaço reduzido, querendo ou não você está mais exposto à sociedade como um todo, então aos perigos do trânsito, da rua, você está um pouco mais, né, mais acessível a essas coisas, só que ao mesmo tempo você tem a oportunidade de encontrar pessoas, né, e cenários que dentro da sua casa você não encontra. Então é um desafio, assim, mas eu estou curtindo bastante. E levar a nossa câmera para esse desafio e documentar isso vai ser uma coisa muito interessante também, porque, além de tudo, a gente vai ter a oportunidade de documentar essa nossa experiência. Então, pensando aí a médio e longo prazo, 10, 15 anos, vamos imaginar que em 10 anos, por exemplo, nós já temos uma estrutura muito bem feita, né, do ponto de vista de ter algo bem mais solidificado.
olhar para trás e lembrar da nossa primeira tentativa, da nossa primeira viagem, dos primeiros perrengues, eu acho que vai ser algo que vai suscitar muita gratidão. E sem contar que a gente acompanha pessoas dentro de motorhomes, a gente vê o quanto isso faz as pessoas evoluírem, sabe? Por quê? Porque elas estão sempre procurando uma nova solução para alguma coisa. É preciso, né? Tipo assim, olha, a gente precisa ir tomar banho. Daí tem alguns que já têm o banheiro dentro do carro, tem outros que precisam procurar um posto de combustível. Então eles vão atrás de um posto de combustível. Olha, a gente está com um probleminha no carro que precisa resolver, etc e tal. Então eles estão sempre procurando uma solução. E isso trabalha a inteligência, a capacidade de solucionar problemas, né? A paciência, a possibilidade também de resolver questões de maneira temporária, de várias maneiras diferentes. Então, isso é extremamente benéfico para a própria alma, para o próprio intelecto, né? E no nosso caso, a gente pode aliar isso à nossa busca e ao nosso desejo de ajudar as pessoas em relação à felicidade a dois. Então, o nosso objetivo é não apenas viajar e conhecer lugares diferentes, mas conhecer pessoas, né? Trazer pessoas para perto, nem que seja abordando, sabe, na pracinha, sabe? Às vezes tem uma pessoa ali no celular e tal. Eu posso fazer uma pergunta para você? E aí, gosta da cidade? Como é que é morar aqui? Como é que é viver aqui? E em relação ao amor? Você é uma pessoa que está casada, não está casada? O que você pensa sobre o amor? A gente tem um canal no YouTube, a gente vai tentar abordar as pessoas assim. Algumas vezes provavelmente a gente vai ser mal recebido, outras vezes pessoas não vão querer nem falar nada, mas nós vamos fazer uma tentativa, nós vamos tentar várias vezes, e se não der certo a gente vai procurar meios de fazer dar certo, né? Mas eu acho que vai ser uma experiência muito rica. Eu já estou super animado. Agora amanhã vai chegar um blackout, não um blackout, mas é tipo um mosqueteiro para a gente colocar, né, na porta lateral do carro, né? Porque não dá para dormir com os vidros totalmente fechados, né? A gente tem que deixar ele aberto, mas aberto entra mosquito, então você precisa ter um mosqueteiro. Ao mesmo tempo ele é escuro, então não dá para ver do lado de dentro. Então a gente vai procurando as nossas próprias soluções para fazer isso acontecer. Acho que vai ser super legal. E vamos documentar isso para você. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui é o que vai nos iluminar dentro do carro, ó. Tem uma lanterna. Que é essa lanterna aqui, né? Ela tem um painelzinho solar aqui. Tem outra aqui. E aqui também, ó, também funciona como lanterna. E tem outra aqui. Essa aqui dura pra caramba, né? Então na parte da noite, também. se a gente não tiver num lugar muito claro, vai ser o que vai nos iluminar dentro do carro. E tem, obviamente, dentro do próprio carro, tem a lâmpada do carro, né? Mas como o carro não foi feito para ser totalmente iluminado, mas é só aquela luz para pegar alguma coisinha ali, a gente vai levar esses reforços. Não sabemos quanto tempo dura também, se vai ser suficiente. Verdade. Enfim, vai ser uma aventura. Aguarde aí os próximos passos aí do canal. Então nós estamos com a série Édens do Amor, enfim, que é aquela série onde a gente lê a Bíblia e os exemplos bíblicos sobre relacionamento a dois, etc e tal. Nós estamos com Conversa Improvisada, que é esse vídeo que a gente está fazendo hoje. A gente vai então inaugurar essa nova série que a gente vai chamar de... não vamos contar ou já conta? Não, deixa nos comentários aí o nome, isso. Coloca a gente tem uma ideia muito boa, mas a gente está assim aberto a novas ideias. Coloque aqui nos comentários qual que é o nome da série que a gente poderia utilizar para essas viagens. Provavelmente a gente vai fazer 1 ou 2 viagens dessa por mês, né? E aí, não sei, Amor na Estrada, talvez, não sei, Estrada do Amor, alguma coisa assim, Viagem do Amor, sei lá, alguma coisa relacionada a lugares, a viagem e também linkado com a felicidade a dois, com relacionamento a dois, tá bom? A gente vai ler todos os comentários e a gente vai escolher um nome que seja bem legal.
Empolgada e você? Tá empolgada? Eu tô muito empolgada. Então tá bom. Ai, ai, ai. Vai dar tudo certo. Vai. O pior que pode acontecer é um pneu furado. Ah. É alguém chegar lá e falar assim, sai do carro. Agora o carro é meu, o motorhome é meu. Daí a gente dormir na praça, daí a gente canta aquela música do Bruno Marrone, Dormir na Praça. Mas vai dar tudo certo, a gente tem que pensar que vai dar tudo certo. É isso, queridos, vai aparecer aqui mais um vídeo, tá bom? Para você assistir sobre a felicidade a dois. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.